Janice Combs, há muito tempo, é conhecida como mais do que apenas a mãe de Sean Diddy Combs. Ela tem sido um farol de força e resiliência, uma força por trás das cenas da ascensão meteórica de seu filho na indústria da música. Celebrada por sua determinação e espírito, Janice teve sua parcela de triunfos e desafios angustiantes. Agora que Diddy se encontra no meio de uma grave turbulência legal, surgem perguntas sobre as lutas ocultas que Janice enfrentou ao longo de sua vida. Os esqueletos em seu armário ameaçam vir à tona, revelando as complexidades de sua jornada e como elas podem se conectar com a situação atual de Diddy. Que segredos sombrios e experiências foram ocultados sob a fachada corajosa de Janice? Esta história mergulha no passado de Janice, desenterrando as dificuldades profundamente enterradas que influenciaram tanto ela quanto seu filho. Janice Combs nasceu em dezembro de 1940. Desde cedo, sua vida foi marcada por momentos de alegria e períodos de profunda dificuldade. Ela experimentou uma de suas maiores alegrias quando se casou com Melvin Combs, um homem que ela admirava e amava profundamente. Juntos, eles formaram uma família e tiveram 2 filhos, Keisha e Sean, que mais tarde se tornaria o icônico magnata da música, conhecido mundialmente como Diddy. Por um tempo, a vida deles parecia estar nos trilhos, cheia de promessas de um futuro feliz. No entanto, a tragédia chegou cedo quando Janice perdeu seu marido Melvin, em circunstâncias que alterariam para sempre o curso de sua vida. Quando Diddy tinha apenas 3 anos, Melvin foi assassinado, deixando Janice para enfrentar os imensos desafios de ser uma mãe solteira. Este evento devastador abalou o mundo de Janice profundamente. A dor de perder seu marido foi agravada pela súbita percepção de que ela agora teria que criar seus 2 filhos sozinha. A perda de Melvin não foi apenas uma tragédia pessoal para Janice, mas também o início de um período marcado por dificuldades emocionais e financeiras. A morte de Melvin teve um impacto profundo em Janice. Não foi apenas a tristeza de perder um cônjuge, foi o medo do que o futuro reservava para sua jovem família. Deixada para se defender sozinha, ela enfrentou a realidade esmagadora de sustentar 2 filhos com recursos limitados. O fardo financeiro pesava em seus ombros, e a ausência de um parceiro significava que ela teria que se tornar a única provedora e protetora de seus filhos. Essa nova realidade moldou Janice na mulher resiliente e formidável que ela é conhecida hoje. Apesar do desgosto e dos desafios, Janice estava determinada a manter sua família unida. Ela se recusou a deixar que suas circunstâncias definissem ela ou o futuro de seus filhos. Ela trabalhou em vários empregos para sobreviver, muitas vezes fazendo longas jornadas para sustentar Keisha e Sean. Sua dedicação em garantir que seus filhos tivessem um ambiente doméstico estável em meio às dificuldades foi nada menos que extraordinário. Janice assumiu papéis que eram exigentes e exigiam um esforço imenso. Ela trabalhou como professora de creche, criando um ambiente acolhedor para as crianças sob seus cuidados. Mas isso era apenas o começo. Ela também se tornou motorista de ônibus escolar, responsável por transportar as crianças para a escola e de volta para casa com segurança. Além desses trabalhos, ela atuou como atendente de crianças com necessidades especiais, demonstrando sua compaixão e disposição para assumir qualquer tarefa necessária para sustentar sua família. Todos os dias para Janice eram uma maratona de responsabilidades. Ela trabalhava incansavelmente, muitas vezes sacrificando seu próprio bem-estar para garantir que seus filhos tivessem a melhor vida possível. Criar 2 filhos sozinha, especialmente em um lugar como o Harlem durante as décadas de 1970 e 1980, apresentava um conjunto único de desafios. O Harlem era vibrante, cheio de cultura e energia, mas também tinha seus perigos e dificuldades. Janice estava bem ciente dessas armadilhas e queria proteger seus filhos das duras realidades ao seu redor. Sua resiliência e compromisso inabalável com sua família foram as forças motrizes que os ajudaram a superar aqueles anos difíceis. Em busca de melhores oportunidades para seus filhos, Janice tomou a ousada decisão de mudar sua família para Mount Vernon, Nova York, quando Diddy tinha 12 anos. Ela esperava que essa mudança proporcionasse um ambiente diferente, onde seus filhos pudessem crescer com menos exposição às lutas que enfrentavam no Harlem. Essa mudança simbolizou o esforço incansável de Janice para oferecer novas oportunidades para seus filhos. Embora o Harlem continuasse sendo uma parte significativa de suas vidas, especialmente nas visitas frequentes à avó de Diddy, que ainda morava lá, Mount Vernon oferecia um cenário mais suburbano, com comodidades como quintais e ligas esportivas organizadas. Essa nova paisagem expandiu a visão de mundo do jovem Sean e lançou as bases para seus futuros sonhos. A decisão de Janice de mudar sua família e começar de novo em Mount Vernon não foi fácil. Exigiu coragem e força para deixar para trás a familiaridade do Harlem e se aventurar em uma nova comunidade. No entanto, ela foi motivada pela crença de que seus filhos mereciam uma chance de uma vida melhor. Essa mudança refletia a determinação incansável de Janice em garantir que seus filhos não fossem limitados pelas circunstâncias de sua criação. Ela queria que eles aspirassem a mais, sonhassem grande e alcançassem coisas que poderiam ter parecido fora de alcance em seu ambiente anterior.
Crescendo, Didi foi profundamente influenciado pela resiliência e ética de trabalho de sua mãe. Os exemplos dados por Janice e sua avó foram lições que permaneceram com ele ao longo de sua vida. Apesar do peso de suas responsabilidades, Janice fez questão de que seus filhos aprendessem o valor do trabalho duro desde cedo. Tanto ela quanto a avó de Didi trabalhavam em vários empregos, e esse ambiente de constante esforço incutiu em Didi um senso de responsabilidade e determinação. Ainda menino, Didi começou a entregar jornais, seguindo os passos da busca incansável de sua mãe por uma vida melhor para a família. A influência de Janice estava profundamente enraizada nas ambições de Didi e em sua atitude em relação ao sucesso. Sua força diante da adversidade ensinou-lhe a importância da perseverança e do trabalho árduo. Quando Didi cresceu e seguiu para o ensino superior na Howard University, uma prestigiada instituição historicamente negra, foi um momento de orgulho para Janice. Ela viu isso como uma validação de todos os seus sacrifícios, uma prova de que seus esforços estavam valendo a pena. No entanto, quando Didi decidiu abandonar a faculdade para buscar seu sonho de uma carreira na música, Janice ficou compreensivelmente desapontada. Ela tinha trabalhado incansavelmente para proporcionar ao filho oportunidades educacionais, e foi difícil para ela aceitar que ele estava se afastando de um caminho mais convencional para o sucesso. Apesar de suas reservas, o amor e o apoio de Janice por seu filho nunca vacilaram. Ela confiava nos instintos de Didi, mesmo que a decisão dele de deixar a faculdade a preocupasse. Sua confiança nele estava enraizada na compreensão da tenacidade que ele havia desenvolvido crescendo sob sua orientação. Eventualmente, a aposta de Didi na indústria musical valeu a pena de maneira colossal. Ele se tornou uma das figuras mais influentes da música, construindo uma carreira que superou os sonhos mais selvagens de qualquer um. À medida que seu sucesso crescia, Didi fez questão de homenagear sua mãe e retribuir todos os seus sacrifícios. Ele gerenciou seu restaurante, nomeou sua empresa de publicação musical e sua agência de gestão em homenagem a ela, demonstrando o quanto ela significava para ele e o quão grato ele era por seu apoio inabalável. À medida que a carreira de Didi decolava, Janice também se encontrava no centro das atenções. Ela se tornou uma figura familiar, muitas vezes acompanhando seu filho em eventos importantes e até mesmo fazendo aparições na televisão em programas como America's Next Top Model e True Hollywood Story. Com seu senso de moda ousado e personalidade vibrante, ela chamou a atenção da mídia, exibindo um amor pela vida que era ao mesmo tempo contagiante e inspirador. Ela compartilhava esses traços com seu falecido marido, ligando ainda mais Didi ao legado de seu pai. No entanto, por trás da persona glamourosa em público, havia uma dor mais profunda que Janice raramente mencionava. Uma das lutas mais profundas que ela enfrentou foi lidar com as circunstâncias da morte de seu marido. Por muitos anos, ela contou a Didi que seu pai havia morrido em um acidente de carro, uma história elaborada para protegê-lo das duras realidades da vida e do fim trágico de Melvin. Conforme Didi crescia, no entanto, ele sentia a necessidade de descobrir a verdade por si mesmo. Ele acabou descobrindo que seu pai estava envolvido no tráfico de drogas e foi assassinado como resultado de um negócio que deu errado. A decisão de Janice de proteger Didi da verdade sobre a morte do pai não foi apenas para protegê-lo do trauma. Também foi uma tentativa de afastá-lo dos perigos sistêmicos que poderiam facilmente consumi-lo. Ela conhecia em primeira mão os riscos associados àquele mundo e estava determinada a garantir que seu filho não seguisse o mesmo caminho perigoso. Essa decisão acrescentou complexidade à vida de Janice, destacando as escolhas difíceis que ela teve que fazer enquanto criava seus filhos em um ambiente cheio de amor e risco. Avançando para 16 de setembro de 2024, Didi foi preso em Manhattan após uma acusação de um grande júri. Essa prisão de alto perfil abalou a indústria do entretenimento, revelando uma teia de acusações que vinha se formando ao longo dos anos. As acusações contra Didi incluíam alegações de extorsão e tráfico sexual, descrevendo uma rede perturbadora onde Didi e seus associados foram acusados de manipular, coagir e explorar indivíduos vulneráveis para ganho pessoal. Os promotores federais pintaram um quadro sombrio das ações alegadas de Didi, descrevendo como ele e seus associados usavam intimidação, medo e controle para forçar as vítimas a situações comprometedoras. Eles alegaram que essas interações foram gravadas, violando ainda mais a privacidade e a dignidade dos envolvidos. As acusações remontavam a vários anos, revelando um lado mais obscuro da vida de Didi, que permanecia oculto do olhar público. A equipe jurídica de Didi respondeu imediatamente, denunciando as acusações como injustas e um grande erro. Seu advogado expressou publicamente decepção com a decisão de prosseguir com o que consideravam uma acusação injusta. Isso preparou o terreno para uma longa e contenciosa batalha legal, atraindo atenção significativa da mídia e lançando uma sombra sobre a carreira ilustre de Didi. A prisão não foi um evento isolado, foi o culminar de anos de crescentes problemas legais e acusações que perseguiram Didi ao longo do tempo.
Antes dessa acusação, ele enfrentou inúmeros processos judiciais e controvérsias, alguns resolvidos silenciosamente, outros rejeitados, mas nenhum tão grave quanto o caso federal agora em questão. Para compreender plenamente a gravidade da situação, é necessário examinar o histórico legal de Diddy, que foi pontuado por alegações que vão desde violações de armas a má conduta sexual. Em 1999, Diddy, juntamente com sua então namorada Jennifer Lopez e o rapper Shyne, esteve envolvido em um incidente no Club New York, na Times Square, onde tiros foram disparados. A investigação policial que se seguiu levou à prisão de Diddy por várias acusações relacionadas a armas. Posteriormente, ele foi considerado inocente, uma vitória legal que estabeleceu um precedente para seu manejo de futuras acusações. No entanto, esse incidente foi apenas um prelúdio para as alegações mais sombrias que surgiriam nos anos seguintes. Em 2023, a ex-artista Cassie Ventura entrou com uma ação contra Diddy, acusando-o de agressão sexual, estupro e manipulação durante seu relacionamento de uma década. Os detalhes foram chocantes, pois Cassie alegou que Diddy usou seu poder de influência para controlá-la e abusá-la, sujeitando-a a uma escalada de violência e intimidação. O processo foi encerrado um dia após ter sido apresentado, com Diddy concordando em um acordo não revelado. Embora o acordo não incluísse uma admissão de culpa, as alegações deixaram uma marca duradoura em sua imagem pública. Na mesma época, surgiu outra ação judicial, movida por Joy Dickerson Neal, que acusou Diddy de drogá-la e agredi-la sexualmente em 1991, quando ela era estudante universitária. A ação alegava que Diddy não só a agrediu, mas também gravou o incidente e compartilhou as imagens com outras pessoas. Assim como no caso de Cassie, essa ação contribuiu para a percepção crescente de que a vida privada de Diddy estava repleta de comportamentos perturbadores. Apesar das constantes negativas de Diddy, o número de acusações e processos criou um padrão inegável que lançou uma sombra sobre sua persona. Em 2024, mais ações judiciais seguiram, incluindo um caso notável envolvendo Rodney Lil Rod Jones, um produtor que alegou que Diddy o coagiu a participar de atividades sexuais não consensuais com mulheres que Diddy havia arranjado. Jones afirmou que Diddy regularmente organizava festas regadas a drogas, repletas de atividades ilegais, incluindo tráfico de mulheres. As acusações explosivas sugeriam que esses eventos eram frequentados por figuras de destaque, embora nenhuma irregularidade tenha sido atribuída a eles. O escrutínio público em torno dessas alegações se intensificou, complicando ainda mais os problemas legais de Diddy. Ao longo da jornada turbulenta de Diddy, Janice manteve-se uma presença firme, oferecendo apoio inabalável a seu filho. Sua influência em sua vida foi significativa, tanto pessoal quanto profissionalmente. Durante o julgamento altamente divulgado de Diddy em 2001 por posse de armas e suborno, Janice compareceu a quase todas as sessões do tribunal. Ao contrário de sua então namorada, Jennifer Lopez, que não estava tão presente, Janice fez questão de que seu apoio fosse visível. Ela até levava almoços caseiros para o tribunal para garantir que Diddy estivesse bem cuidado, mostrando sua dedicação constante ao bem-estar de seu filho. A postura calma de Janice e a confiança na inocência de Diddy eram evidentes enquanto ela enfrentava a mídia durante aquele julgamento. Quando perguntada se estava preocupada com o resultado, ela afirmou firmemente que não estava, expressando sua crença na integridade de seu filho. Sua lealdade e confiança em Diddy não eram apenas instintos maternais, eram um testemunho da fé profunda que ela tinha em seu caráter. Essa presença proporcionou a Diddy um senso de estabilidade e apoio, que o ajudou a enfrentar os desafios durante aqueles meses difíceis. No entanto, o papel de Janice na vida de Diddy também foi colocado sob escrutínio, especialmente à luz das alegações e controvérsias que o têm assombrado. Alguns críticos questionam se seu apoio pode ter, inadvertidamente, permitido que Diddy seguisse um caminho destrutivo, sem enfrentar plenamente as consequências de suas ações. Outros argumentam que, como qualquer mãe, ela simplesmente permaneceu ao lado do filho por amor, esperando que ele encontrasse o caminho certo. Uma crítica vocal tem sido Valetta Wallace, mãe do falecido Notorious B.I.G. Após ver um vídeo perturbador de Diddy envolvido em um confronto físico com Cassie, Wallace expressou sua decepção, afirmando que Diddy precisava de um tapa maternal e deveria se desculpar tanto com Cassie quanto com sua mãe, Janice. Essa perspectiva levanta questões sobre como Janice lidou com os aspectos mais sombrios da vida de Diddy, incluindo as alegações de abuso e manipulação. Será que seu apoio inabalável serviu como um incentivo para o comportamento de Diddy? Ou é a resposta natural de uma mãe tentando navegar nas complexidades da vida de seu filho? Em 2024, Janice se vê no centro de um intenso escrutínio público devido aos problemas legais de seu filho. A situação afetou seu bem-estar, levando a um susto recente com sua saúde. Em julho, Janice foi levada às pressas para o hospital após sentir desconforto no peito.
Aqueles próximos a ela e a Didi temeram o pior, dada sua idade e o estresse a que estava submetida. Embora a causa exata de sua condição permaneça incerta, fontes sugerem que o estresse esmagador, relacionado às batalhas legais de seu filho, desempenhou um papel significativo. Apesar dessas preocupações, Janice mostrou notável resiliência, continuando a apoiar Didi enquanto ele enfrenta seus desafios mais difíceis. Ela tem sido uma presença constante ao seu lado, proporcionando força emocional enquanto ele navega pelo complexo cenário legal. Esse apoio inabalável não passou despercebido. É um testemunho da profundidade de seu amor e compromisso com o filho. No entanto, a pressão sobre sua saúde adiciona mais um nível de tensão a uma situação já delicada. Janice vivia de forma independente em Miami, não muito longe da residência de Didi, antes das invasões federais às propriedades dele. Desde as invasões e os processos subsequentes, ela tem passado mais tempo com Didi e outros familiares. Fontes revelam que Didi se afastou da vida pública, concentrando-se em sua família, incluindo seus filhos e sua mãe, enquanto passam juntos por esse período de incerteza. A prisão de Didi em setembro de 2024 resultou em sua detenção sem fiança no Centro de Detenção Metropolitana do Brooklyn. Apesar dos esforços significativos de sua equipe jurídica, incluindo uma proposta de pacote de fiança de $50 milhões, o juiz negou sua libertação, citando preocupações com a possível manipulação de testemunhas. Janice assinou os papéis da propriedade, numa tentativa de ajudar a garantir a fiança de seu filho, demonstrando seu contínuo comprometimento com ele, mesmo diante de circunstâncias extremas. O pacote de fiança proposto incluía restrições rigorosas de viagem para Didi, bem como a entrega de passaportes de todos os membros da família, incluindo Janice e as filhas de Didi. Apesar dessa proposta abrangente, a decisão do juiz refletiu a gravidade das acusações e os riscos envolvidos na libertação de Didi. Para Janice, testemunhar seu filho permanecer preso tem sido uma experiência angustiante, somando-se ao fardo emocional que ela carrega há anos. Hoje, Janice Combs se encontra em uma realidade muito diferente daquela vida glamourosa antes associada a ser mãe de um ícone global. Enquanto ela desempenhou um papel fundamental em apoiar e elevar a carreira de Didi, agora enfrenta uma situação repleta de problemas legais, escrutínio público e preocupações pessoais de saúde. O olhar do público mudou, passando de admirar sua resiliência para questionar o papel que ela pode ter desempenhado na trajetória de seu filho. No meio desses desafios, Janice continua ao lado de Didi, um testemunho da força e complexidade do vínculo entre eles. Sua influência sobre ele, tanto pessoal quanto profissionalmente, moldou o homem que ele é hoje, para melhor ou para pior. À medida que as acusações contra Didi continuam a se desenrolar, o papel que Janice desempenhou em sua vida inevitavelmente será alvo de maior escrutínio. Ela continuará a apoiá-lo incondicionalmente, ou essa crise levará a uma reflexão mais profunda sobre seu relacionamento e suas implicações? Uma coisa é certa: o impacto de Janice Combs na vida de Didi foi profundo, e sua presença continuará sendo um fator determinante em sua história. Enquanto eles navegam por este período tumultuado, o futuro de seu relacionamento, bem como o desfecho das batalhas legais de Didi, ainda está por ser visto. Mas, independentemente do que o futuro reserva, o legado de Janice como uma mãe que lutou por seus filhos contra todas as adversidades persistirá, lançando uma sombra de força e complexidade sobre a saga que se desenrola.